Boa tarde, prazer estar aqui com você mais uma vez nestes live podcast que a gente está fazendo agora. Se você não me conhece, meu nome é Ricardo Massou, eu sou fundador do Diário de Timeshare, fundador também da IMG, e a gente costuma se encontrar aqui toda quinta-feira, 15h30, para debater alguns assuntos sobre timeshare, sobre fractional, especialmente relacionados a vendas, marketing e relacionamento com o proprietário, e sempre assuntos que são debate no setor e nessas áreas e que vai ajudar a gente a melhorar. E hoje estamos aqui para falar nesse grande debate, nessa combinação de formas de comunicação que acabamos usando como forma de persuadir, de conduzir as negociações entre razão e emoção, nesse balanço. E hoje eu estou aqui neste live podcast acompanhado de Dixon e de Paulo. Boa tarde aos dois. Tudo bem? Vocês estão bonitos? Legal demais. Boa tarde, galera. Boa tarde. Então, gente, boas tardes. Eu tenho uma dúvida, Ricardo, aproveitar. Já? Não, eu queria, na verdade, fazer uma brincadeira. Queria saber de Dixon, se ele vem para as lives, ele vem para as lives mais pela razão ou pela emoção? Pela obrigação, brincadeira, gente. Eu acho que pelos dois, né? Eu acho que razão, porque quando a gente começa a debater, a gente começa a falar, a gente começa a aprender. E emoção também, porque a gente sai, pelo menos eu saio das lives mais motivado, mais feliz, com mais vontade de fazer, sabe? Acho que os dois andam sempre juntos, é o feijão com arroz. Top. Bacana. Eu diria que a live, quando a gente faz live ou faz conteúdo, é um fato que isso toca de alguma forma no nosso coraçãozinho egocêntrico, né? Isso massageia o nosso ego, e mais quando tem gente sensacional, gente top que faz uns comentários espetaculares, né? Tem gente muito talentosa no mercado que deixa cada comentário que às vezes fala, puta, se esse cara acha que eu sei tanto é porque puta, o cara deve ver alguma coisa mesmo, né? Então, muita gente que nos apoia muito, de verdade, muitos comentários no direct, né? Muita gente assim. Então, isso toca um pouco no ego, e esse ego é emoção. Mas, por outro lado, racionalmente, vocês sabem muito bem que nós temos algumas missões fazendo este tipo de eventos assim ao vivo, podcasting e tal. E uma das missões que nós temos aqui é tentar contribuir positivamente na indústria para melhorar a formação de pessoas ou talvez influenciar de alguma forma positiva na formação de pessoas e, por outro lado, melhorar a indústria, se é que a gente pode se dar esse luxo, né? Não sei se a gente consegue ou não, mas a gente tem esses objetivos. E aproveitando esse momento, eu estava um pouco preocupado por esse evento de emoção-razão, sabe? Eu queria confessar que eu estava um pouco, não preocupado, intranquilo, né? Estava um pouco intranquilo, pelo seguinte motivo. Eu vi muitas pessoas falando de emoção, muitas pessoas falando de razão há muitos anos. Isso me interessou muito, sabe? E faz uns 4 ou 5 anos eu comecei a entender um pouco sobre algo que as primeiras vezes que eu estudei, parecia que estavam falando de magia para mim, sabe? Parecia que estavam falando ficção científica. E é algo que eu não tenho tido sucesso em explicar para quase ninguém. E quando eu explico, as pessoas me olham como se eu fosse um doido, quase. Sabe esse professor doido, né? Professor mirabolante doido. Porque pelo seguinte motivo. Porque toda essa coisa de emoção e razão não é mais debate. Está cientificamente resolvido. Só que às vezes tem pessoas que não sabem que está cientificamente resolvido isso. E na verdade, a parte que tem relação à tomada de decisão está dividida entre esse crocodile brain, que é esse cérebro reptiliano, esse midbrain, que é o cérebro límbico, e a parte mais desenvolvida do nosso cérebro, que é essa parte frontal, que é a parte que nos diferencia, por exemplo, de um cachorro, de um porco, ou de um elefante, essa parte daqui, que é o neocórtex, né? Essas 3 partes, o processo de tomar decisão acontece nessas 3 partes, e nós decidimos mesmo, isso já, tipo, eu sei, às vezes eu explico essas 3 coisas, cérebro reptiliano, cérebro límbico, neocórtex, as pessoas me olham como se fosse um doente mental, sabe, tipo, me olham estranho mesmo, sabe, fala, puta de cérebro, isso é neuromarketing, isso é tipo algo
totalmente normal, isso não é, tipo, talvez não chegou a esse conhecimento até agora, mas isso é normal, isso é assim mesmo. E, inclusive, tem alguns livros muito legais sobre isso. Vou deixar uma recomendação para depois, não agora. Você busca no YouTube, Venda à Mente e Não ao Cliente. É um livro de um descendente boliviano criado nos Estados Unidos. Vender a la mente e não a gente, não? Vender a la mente e não a gente, em espanhol, mesmo livro, exatamente. E é um livro que desde uma perspectiva muito forte de neuromarketing, que entende muito bem que você tem que saber com quem você está falando quando está se relacionando com alguém. E o debate de emoção e razão é um debate de entender que o reptiliano é emoção e o neocórtex é a razão. E é um processo onde você fala com emoção e pede uma validação, pega uma validação racional. Por que você pensa, muita gente não sabe disso, sabe, Dixon e Paulo? Por que vocês pensam que antes de mostrar valor, se faz custo-benefício? E se mostrar vantagem financeiramente? Você está fazendo um pedido formal ao cérebro, a parte do neocórtex, a parte frontal do cérebro, neocórtex, para aprovar uma decisão emocional que já está tomada. Então, quando mostrou a vantagem financeira, seja, o consumidor já deveria ter tomado a decisão antes. E bem pouquinho antes, você acabou de fazer diretório, normalmente. Você vê as duas últimas coisas que acontecem antes de ver valor. 90% do timeshare que eu conheço é emoção e razão, nessa ordem. Você faz diretório, faz destinos, faz emoção, cai em custo-benefício e faz tabela promoção, né? Depois você faz ancoragem e tabela promoção. Essa é uma sequência lógica que tem acontecido bastante porque funciona. Se está bem feito, funciona, né? Você ancora, claro, perfeito. Não somente no timeshare, porque a gente faz outro tipo de scripts de vendas, ou speech de vendas, né? Para outro tipo de coisas que a gente faz, para outro tipo de processos comerciais, e o procedimento não muda. E aí tem gente, cara, é incrível, porque tem gente que insiste em discutir. Não, porque eu gosto de vender na razão. Não. Tem gente que fala, não, porque eu gosto de vender na emoção, porque vende só na emoção. Também não. Porque não é na emoção e não é na razão, essa não é uma opinião minha. Você vai buscar aí neuromarketing, você vai buscar cérebro reptiliano, límbico e neocórtex, e está cheio de conteúdo. Tem pessoas muito boas nisso que explicam de ponta a ponta como isso funciona e como isso é. Você precisa emoção e uma justificação racional dessa emoção. Tipo, precisa fazer sentido racionalmente essa decisão emocional. A decisão é emocional, mas precisa fazer sentido, né? E muitas ocasiões as pessoas pensam que só mostrando vantagem só já se torna proprietário. E a pessoa não se torna proprietária só mostrando vantagem. E também só mostrando empolgação, amizade, alegria, compenetração, se não há uma confirmação de vantagem, de uma confirmação racional, também costuma a não funcionar. Então, é essa combinação. Essa é a minha opinião, né? Não sendo detentor da verdade, essa é a forma que eu estudei isso, da forma que eu interpretei até. É uma forma que está muito estudada, é neuromarketing isso, está estudado. E assim que eu enxergo, né? Uma decisão racional, é uma decisão emocional justificada pela razão. A gente fez um vídeo há um tempo atrás que era sobre o feijão com arroz bem feito. E eu lembro que nesse vídeo a gente chegou à conclusão de que a emoção era o arroz e a razão era o feijão, né? Os dois andam sempre juntos. A venda ela acontece com os dois. E tem vendedores que realmente, como você falou, que tem que ser só na emoção, que na emoção e na venda. Tem outro que é na razão. Eu já tive vendedores que são muito emocionais e já tive vendedores muito racionais. Os que eram só emoção, basicamente se cancelava tudo que vendia. E os que eram só razão, cada venda era um parto. Era um parto. Eficiência muito baixa. 2 horas arrancando água de pedra e razão, uma luta para sair uma venda. E eu já tive vendedores que manejavam os dois muito bom e vendia super rápido, venda saudável, tranquila e segura. E aí, saber balancear emoção e razão, né, como você falou, é o que sustenta a venda. Você começa ali com razão. Primeiro, tudo que você fala tem que fazer sentido. Se não fizer sentido o que você está falando, o cliente já não vai... Nada que você fala é verdade, né? Não vai ter respeito por você. Uma vez que o que você está falando faz sentido, é racional,
Aí você começa com a emoção, porque por mais que ele saiba que ele precisa do produto, que o produto encaixa para a vida dele, ele precisa da emoção para ter o gatilho, o impulso de querer comprar esse produto. Né? Uma coisa sustenta a outra. Então não adianta você estar ali falando que olha que hotel maravilhoso, que você vai ficar emocionando o cliente e o cliente pensar, beleza, muito legal, mas será que esse produto realmente me vai levar para esse hotel? Como assim? É bom demais para ser verdade. Porque a razão ficou faltando. Por isso que a gente começa sempre com comparativo, né? E isso, na sustentação da venda, quando a emoção baixa, o cara tem a razão, né? Quando o racional está, o cara tem a emoção. Então, aquele cliente que ele pensa em cancelar no dia seguinte, que eu acho que foi por impulso, né? Tomei uma decisão no calor da emoção, mas peraí, mas realmente vai ser bom para mim, faz sentido, o que eu gasto tanto, vou economizar tanto, então um sustenta o outro. Então, emoção e razão sempre andam juntos, né? Não tem como vender só com um ou só com o outro, né? Bom, até pode vender, mas a conversão, a eficiência não vai ser a mesma que você utilizando os dois juntos. Essa diferenciação eu acho que a galera tenta fazer entre vender com razão ou com emoção. Em algumas pesquisas que eu estava fazendo para esse conteúdo até, eu vi que era muito comum encontrar na internet pessoas questionando ou comentando a respeito de qual a diferença de comprar por necessidade e por emoção. E aí, por exemplo, se você compra uma água mineral, não é porque você está emocionado com a água, mas você compra porque você precisa da água, você necessita, então racionalmente, né, seu cérebro manda aquela mensagem que você precisa adquirir aquilo ali. Diferentemente de, muitas vezes, um outro tipo de produto que você não precisa de fato, mas o seu emocional, sei lá, talvez um game, alguma coisa assim, é algo que te atrai, então o seu emocional às vezes fala mais alto e você acaba fazendo aquela aquisição. Comprar uma água não é racional, desculpa de falar, não é nada racional. Comprar uma água é uma decisão que se toma desde a parte menos racional do cérebro, que é esse cérebro reptiliano, e é porque é uma questão de sobrevivência. As questões de sobrevivência se tomam no cérebro. Paulo, não é para ser chato, você me desculpe, tá? Não queria ser chato. Eu entendi o que o Paulo quis falar. Mas eu também entendi, tipo, que não precisa empolgar o cara para comprar, não precisa emocionar o cara para comprar. Mas é verdade, o cara se emociona só, né? Mas é uma decisão tão emocional que até hoje você nunca, não, vou economizar essa água, não vou tomar, não, você toma água. Porque as melhores decisões, as mais fortes, são tomadas baseadas em dois critérios, medo e sobrevivência, né? Medo e sobrevivência, às vezes já está tão misturado que entrou dentro dessa parte do midbrain, né, desse cérebro límbico, a ganância, né, que também é algo irracional, ganância, medo e sobrevivência, né, e baseado nesses conceitos de tomar decisão, a água é sobrevivência, né, as decisões estão baseadas em três conceitos, ganância, medo ou sobrevivência. Essa forma que toma a decisão, a parte não racional da gente. E se vocês percebem, eu vou me meter agora numa história legal, se vocês percebem, teve uma onda forte que está há uns anos no mercado de propriedades compartilhadas, que é vender despertando a ganância. Já ouviram isso? Que a eficiência fica muito alta e o cliente sai achando que vai ficar milionário. Já ouviram isso? Eu já vi. Só que, sabe, essa tendência deu muito certo para muita gente, fizeram muitas comissões e muitas vendas, né? Porque desperta a ganância. Nós, por um motivo ou outro, nunca decidimos entrar nessa lógica, tanto que nós barramos essa lógica com todas as forças possíveis, né? Mas funcionou muito bem, né? Essa coisa de despertar o sentimento no cara que vai comprar um produto, vai alugar e vai ficar milionário, alugando as semanas, deixa as pessoas malucas e elas começam a fazer essa coisa tão irracional que é comprar 2 cotas, 4 cotas, 10 cotas, 50 cotas, os caras, né? Porque isso é totalmente emocional, despertada a emoção pela ganância, irracional, porque vai dar lucro, sabe? O cara no papel mostra como você vai ganhar dinheiro. Os porquê não funciona é outro assunto, mas a verdade é que desperta muito bem dos sentimentos muito fortes. A pessoa que aprende a despertar esse sentimento de, por exemplo, medo de quando você for viajar, medo de quando a família for viajar,
pagar um valor mais caro, podendo pagar um valor mais barato, ou não dando qualidade para a família, ou não dando conforto para a família, ou deixando de viajar porque não está organizado, ou nunca podendo realizar os sonhos de férias como Caribe, Orlando, Europa, né? Esses medos tendem a funcionar. E nós chamamos esses medos nas nossas apresentações, se vocês lembram, de ferida, ou de ponto quente, né? Esse hot button, né? Esse ponto quente, né? Essa ferida, e aí você percebe que você pega nisso e passa um tempo esfregando essa ferida, você está normalmente mexendo na dor. Ferida é dor, né? Dor é outro gatilho, ganância, dor e sobrevivência, né? Quando essa dor aperta forte, faz a pessoa reagir. Imagine, Dixon, que você tivesse que escolher agora entre seus filhos, não sei se você pretende ter ou não, não é o assunto, né? Mas imagine que você tivesse, seus filhos nunca poderão viver uma cultura em outros países do mundo, nem aprender com isso, ou sim, seus filhos sim poderão ter essa experiência de vivenciar e aprender com várias culturas em vários lugares do mundo. Ou então não. Você deixaria seus filhos sem essa cultura ou com essa cultura? Com a cultura, você despertamos o medo agora de não poder oferecer algo que você até viveu, que é viver uma cultura, aprendizagem, ser multicultural, aprender várias culturas, vários idiomas, né? Você sentiu essa dor agora, né? Então, ela mexe com os medos, ela mexe com o desejo. E é o que, por exemplo, você tem a necessidade por meio da razão, mas a tua escolha vai depender da emoção. Vou dar o exemplo do Paulo que falava da água. Eu estou com sede, eu vou comprar uma água. Mas se eu estiver muito emocionado, eu posso decidir tomar uma cerveja gelada no lugar da água, sabe? Eu fui comprar um computador que eu precisava trabalhar. Poderia comprar qualquer computador, mas entrei na Apple, me emocionei, vou comprar um Mac. Então, eu acho que assim, você cria essa necessidade, mas a tua escolha vai depender do tanto que você emociona, né? E aí é que entra, a emoção é para fazer o cara ter a atitude de comprar. Você gera o desejo, cria necessidade, preenche a necessidade com o teu produto, mas para o cara falar, eu quero, eu vou comprar, ele precisa da emoção, né? Por isso que os dois andam juntos. E às vezes o tamanho da venda que você vai fazer, o tamanho do valor que você vai ter ali, vai depender muito da emoção, né? Às vezes um cliente muito emocionado ele compra X, o cliente mais ou menos emocionado ele compra Y, né? Vai depender exatamente desse estímulo que você gera nele. Se você lembra, a gente falava muitas vezes nisso, no início deste Covid, que já está terminando, né? Eu sou dos que pensam que isso já vamos começar a vacinar massivamente no Brasil também, e já está perto de terminar, já, né? Que sorte. E que todos que estamos vendo, e a gente falava sobre isso quando muitos clientes davam objeção, né? Na primeira quarentena do Covid, né? Nesse maio do ano passado, né? Ou abril do ano passado, né? Que tinha o momento mais devastador do Covid, talvez. No sentido de medo, né? Onde as pessoas tinham mais medo e as pessoas falam, não vou me tornar proprietário porque não sei o que vai ser com esse Covid. E você falava, exatamente por causa desse Covid que você tem que se tornar proprietário. Esse Covid é um alerta se você está vivo, se você não respira. Esse Covid é uma segunda chance, se você não aconteceu nada com você, de fazer coisas que você sonhava em fazer e você deixou de fazer. Você vai continuar protelando, esperando que venha Covid-23, Covid-27, de verdade. Você vai esperar Covid-30, vai esperar a próxima pandemia que venha, sabe que pode vir outra. Você vai esperar isso a viver. E lembro que a gente chegava a ser muito mais duro com isso, né? Mexendo realmente com medo, mexendo realmente com dor. Que eu falava, você tem noção que já morreu X mil pessoas? Você tem noção do que isso significa? Isso é mexer com medo, mas com a verdade, com a integridade, né? Porque isso aconteceu. Essa é a verdade do mundo, né? Então, na verdade, o que parecia um motivo, uma desculpa para não se tornar proprietário, era o maior argumento do mundo para agir, porque você não queria ser alguém que deixava sonhos por fazer, por realizar, né? E então, isso é o que acontece muito com convidado, quando a gente consegue trasladar grandes verdades emocionais nesse sentido, né? Ou quando descobre grandes debilidades dele que podem ser pegadas no emocional, né? E apertar. Não sei se vocês lembram, semana passada a gente estava na live de proprietários e candidatos de proprietários do IMG Experience, e nessa live a gente estava tratando sobre as mães, né? Sobre presentes de férias para as mães. E, cara, vocês perceberam como a gente cutucou corações, né? Porque todo mundo, tendencialmente, a maioria,
Né? A gente fazia conta, vai passar 10 anos, uma vez por ano que você vê sua mãe, vai ver 10 vezes, cada vez que você vê são 2 dias. 2 dias por ano em 20 anos, você tem 20 dias com sua mãe, menos de um mês, na próxima década. Né? E então você começa a ver essas coisas, mexe com dor, medo, e você age, né? Você reage, bom, né? E você começa a enxergar a vida um pouco diferente. E assim, normalmente, sabe, essa é uma opinião muito pessoal, gente, não serve quando você cria opiniões radicais nas coisas que estão basadas em uma experiência ou em duas. Por isso, nesses debates, tipo, tem muita gente, eu vi isso com meus olhos, e eu debati isso com pessoas que falavam, a venda é só emoção, esquece, só emoção. Cara, eu acho que isso é muito radical. Outros falam só razão. Eu me lembro do pessoal do marketing, sabe, principalmente, que falava só razão, tem que explicar para o casal e tal. Não é correto que o convite seja só razão também, né? Então, tem que ter uma cuidado para não ser radical com as coisas, né? Para tentar ter a mente aberta e tentar buscar... Só razão é chato e só emoção é falso. Exatamente. É oba-oba, né? Um pouco assim. Mas na opinião de vocês, cada pessoa tem uma maneira diferente de receber esses inputs, então, tipo, você tem que identificar se esse cliente ele vai comprar mais pelo racional ou mais pelo emocional. Não penso assim. Penso que cada cliente vai ter a dor que você vai precisar descobrir para colocar o dedo lá, para fazer ele realmente estar sensível para ouvir a razão, né? Porque estar emocionado no ponto que quando justifica na razão, ela assina embaixo, né? Todo mundo tem um botão. O Ricardo começou a live dando o exemplo do cérebro humano. E eu acho que todo mundo tem um cérebro do mesmo jeito. Né? Todo mundo tem esse mesmo cérebro. Então a cabeça de todo mundo funciona do mesmo jeito. Tem gente que fala, não, porque eu sou engenheiro, então gosto de cálculo, eu sou mais não sei o quê. Fala da mãe, fala do tempo de vida, se ele não se emociona, ele não vai querer. Pelo amor de Deus. Não tem. Obviamente tem gente que, às vezes... Não, Dexon, tem gente que é bom de número. Aí se você for vacilão no custo-benefício, você vai perder a venda. Tem gente que vai te fazer mais perguntas nesse aspecto, mas não significa que só vai ser vendida se você for na só razão. Todo mundo vai precisar da razão, mas também vai precisar da emoção para comprar. Eu queria aproveitar o gancho, porque isso é um grande problema. Digo que eu passei por isso e eu formei muita gente que eu vi também passar por isso. É um problema que afeta muitas vezes fechadores, sabe? Às vezes ele está naquela rotina de entrar em mês, em várias mesas, que chega um momento que ele é só número. Ele é aquele cara que ele é só valor, só razão, só comparativo. Fica surdo, a gente fala que fica surdo, né? Só brigado em quanto tu gasta e quanto tu vai economizar. E às vezes o que o cliente precisa é um pouquinho de emoção. Então, quando principalmente os fechadores pegam essa manha de fazer razão, mas parar um pouquinho e peraí, por que é importante para você ter isso? Por que isso vai melhorar a sua vida? Sabe, começa a ir também para a razão, a venda sai. Tive muitos casos de tipo, o cara, sabe, não querer nem ver valor. E quando começa a se falar da emoção, peraí, mas como que é isso? Me explica melhor. Dixon, por que uma pessoa passa 1 hora numa apresentação, chega um fechador na venda, chega um P2, né, uma segunda pessoa e fecha a venda em menos tempo? Comportamento diferente, posição diferente, né? Essa pessoa não está mais... Essa pessoa que entra do 2 já sabe que está estourado e tem que buscar outros caminhos. E o closer mesmo, que fez o fechamento, está mecanizado, ele fica surdo. Esse é um problema de line, de close, de front back, de marketing. É um problema da vida, de atendimento, de relacionamento com o público, com relacionamento com o cliente, que é ficar surdo. Você, quando fica surdo, vira mecânico, vira um robô, e quando você vira mecânico, vira um robô, está surdo. E esse é o hashtag do dia, não fica surdo. Quando você fica surdo, não faz mais nada, porque é impossível identificar a dor, a vontade, a ganância, a ferida do cliente que vai fazer virar mexendo emocional. É impossível identificar isso se você não escuta. Tem aquela outra, Dexon, que a gente sempre fala, ouvir 80, falar 20, né? Ouvir é ouro, falar é prata, né? Você tem 2 orelhas e uma boca. Cara, o segredo não é no que você fala. O segredo é no que o cliente diz, no que você entende, no que você... A ferida. E a decisão está exatamente nessa dor. A decisão está exatamente nesse medo. Está nessa ferida. E depois tem que fazer sentido. Sua posição, seu comportamento, os números, cada pergunta, cada resposta, sua seriedade.
né? Tem gente que pensa, desculpa, já termino. Tem gente que pensa que emoção é estar falando lerdeza por 1 hora. E não tem nada a ver com isso. Emoção é exatamente isso, descobrir dor, descobrir ganância, descobrir medo, né? Trabalhar em cima, se comunicar com exatamente a parte do cérebro do consumidor que faz ele reagir, que faz ele agir, né? Por isso, quando a gente fala busca, no warm-up é a parte mais importante, onde você cria conexão, seriedade, compromisso, personalidade, marketing pessoal, descobrimento, né? Tudo se cria nessa parte, mas também se descobre, né? Especificamente em que ponto esse consumidor reage. Eu tenho visto casos, cara, eu me lembro de famílias que tomaram, quase todo mundo que está assistindo já deve ter visto isso, família que pensou que nunca iria para o Caribe, não realizaria, ou nunca iria para Disney, não realizaria, nunca iria para Dubai, não realizaria isso na vida. E de repente pode. E você passa a apresentação inteira esfregando na cara da pessoa, não que tem que comprar, faz o que você quiser, mas se não fizer, você sabe que não vai. Se não fizer, não vai. Se fizer, talvez. Se encontrar uma forma que eu possa te ajudar, que possa ter uma propriedade, talvez você vai. Mas eu não sei se eu vou encontrar essa forma. Entendeu? Então você está o tempo inteiro trabalhando em cima de algo que faz ele reagir. E cuidado, se não está suportado pela razão, como o Dixon estava falando muito bem, é uma venda que está mal sustentada e pode cair, mas tem que trabalhar em cima disso. Diga, Dixon. Não, acho que o que você, pegando o gancho do que você estava falando, do escutar 80 e falar 20. Muita gente pergunta, como que eu vou fazer emoção? Como que eu vou emocionar o casal? Para você conseguir emocionar alguém, você precisa conhecer. Como eu vou emocionar o Paulo? Como eu vou emocionar o Ricardo? Sabe, eu preciso conhecer. Eu quero dar um presente para Ricardo. Vou dar uma camisa de um time de futebol qualquer. Vou dar um do Real Madrid. E aí, Ricardo? Vou queimar, filha da puta. Vai queimar. Mas eu conheço, eu sei que ele gosta do Barcelona falido lá. Beleza? Eu vou dar a camisa do Barcelona, ele vai se emocionar. Então... Conseguiram um empréstimo de 500 milhões de Goldman Sachs. Assinaram ontem. Vai sair, já colocaram Griezmann à venda, colocaram Dembélé à venda, vai sair comprando o mercado todo. Se prepara, hein? Show de bola. Daqui a pouco vai conseguir ganhar do Flamengo. Mas, para emocionar, você tem que conhecer. E aí, o que acontece? Tem consultor que acha que sabe fazer emoção pra caramba, só que ele quer fazer a mesma emoção com todo o casal. Eu tive um consultor que todo casal ele ficava vendendo Disney. O cara, eu não gosto do Mickey, eu não gosto de Disney. Não, mas é porque é legal. Aí, você chega lá e vê os castelos e tem isso. Tinha consultor que só queria fazer emoção no Caribe. Nós falamos disso, né? Esses tempos, o casal de Brasília que veio para Natal de carro e o vendedor tentando meter ele no Caribe, que ele nunca sobe num avião e nunca vai subir, né? Tem que entender. O cara gosta de outras coisas. Então, você escutar primeiro para depois fazer emoção, porque inclusive a emoção acaba se fazendo automático, acaba se fazendo robótico. A razão do mesmo jeito. Tem gente que vendeu um dia porque deu um argumento racional e o casal comprou e entrou e acha que com todo o casal vai falar a mesma coisa e vai ter a mesma reação e não vai. Mas aí você tem que escutar. Escuta, entende, vê os gostos, desejos, expectativas, o que move o cara, o que emociona o cara, e aí em cima disso você vai fazer a tua emoção personalizada para cada casal. Não sei se você lembra, semana passada fazendo live de warm-up, a gente estava falando do warm-up, semana passada faz 2 semanas, não me lembro, né? O warm-up começa no início da apresentação, quando indo para pegar o casal, para recepcionar, e termina 5 minutos depois que perdeu de vista o convidado, né? É assim que funciona o warm-up, o tempo inteiro. Eu diria que a emoção é igual, é o tempo inteiro. E para fazer emoção, a primeira coisa é você cair nessa real de que mesmo que você está vendo o sistema de férias todo dia ser apresentado, o consumidor, o convidado não está vendo todo dia e é do caralho. E vai transformar as férias dele. Então você tem que se deixar levar por isso. Isso não é fácil, né? Mas você tem que viver aquele momento que a gente fala, momento Steve Jobs. Né? 15 de setembro, todos os anos, Steve Jobs comparecia em Palo Alto, na Califórnia, num evento massivo onde passava para a imprensa e para as publicações nacionais e internacionais o novo lançamento dos novos produtos da Apple. Né? E isso ele fazia todos os anos, rigorosa e religiosamente. E a gente faz isso todo dia, nesse nível de intensidade, nesse nível de expectativa. Quem que se confunde aqui? Se confunde você como apresentador, que não percebe
que está passando como novidade num evento único, exclusivo e irrepetível, onde hoje ainda terá uma condição para ser proprietário dessa família única, exclusiva, irrepetível, em condição promocional de agora, de hoje, da primeira visita, e você está deixando que tua falta de surpresa quebre a falta de surpresa do consumidor. Então você tem que se condicionar a estar nesse astral, nesse espírito de ser o promotor do descobrimento de algo que vai revolucionar as férias da família, que a família, talvez muitos nem sonhavam que existia, nem sabiam que era possível, e agora eles entendem como é possível, racionalmente, e como eles sabem que querem isso, porque esta é a solução que eles talvez nunca pensou que poderia ter para conhecer o destino X, Y ou Z. E não pode deixar para fazer emoção. Somente quando faz diretório de IMG, ou quando faz diretório dos empreendimentos, ou quando faz diretório de Inter, ou os caramba de intercambiador que você quiser. Né? Não pode deixar para ser esse momento, porque se faz emoção só nesse momento, vai deixar o cara morto por 40, por 20 ou por 30 minutos até chegar essa hora. E quando chegar, o cara já está com a faca querendo cortar as veias. Você tem que levar o cara para cima, para cima, para cima. A gente vê outro evento desses de podcast live desses, onde a gente falava como manter o consumidor em alto astral a mesa inteira, como se manter alto, como manter alto o espírito da mesa o tempo inteiro para cima. Como? Caramba, você está apresentando o caralho do produto mais revolucionário que talvez esse cara viu na vida dele. Nem sonhou que isso existia. É a droga do caralho da solução das férias para a vida dele. Vai mudar a vida dessa família. E você vai explicar isso como quem explica que sua tia, aquela, fez uma cirurgia bariátrica. Isso que você vai fazer. Com essa animação, minha tia fez uma cirurgia bariátrica. É assim que você vai explicar. Falando de cirurgia de doença, eu lembrei de Não, não estou falando de cirurgia, tá doido? Não, Quem tá falando de cirurgia, tu imbecil. Eu estou falando, é outra coisa, maluco. O que eu estou falando é como positivamente você vai deixar a mesa o tempo inteiro, porque você está transmitindo um acontecimento único. É que você tocou na minha emoção, você falou de bariátrica, eu já pensei ali, né? Fala. Estou falando de bariátrica. Eu lembrei de um exemplo logo no início no Times, que foi você que deu. Imagina que o cara tá tendo uma parada cardíaca, que você tá ali, ó, fazendo massagem cardíaca no cara e boca a boca, massagem cardíaca e boca a boca. Se você para, ele morre. Eu falava isso, verdade. Se você para de dar massagem, se você para de fazer a respiração, ele vai morrer. Então, acho que quem falava muito isso era o Magatronic. A apresentação toda, né, fazendo isso. Então, é muito importante que você falar uma coisa que é verdade. O consultor, ele faz aquilo todo dia. O casal não, para ele é a primeira vez. É como, cara, às vezes fica peça de teatro em cartaz, né? Todo dia a mesma peça. Os atores estão fazendo com a mesma emoção, o mesmo jeito. Todo dia é um público diferente. É assim que você tem que ser. Então, outra coisa relacionada ao fazer emoção, né? Tem muito consultor que confunde. Fazer emoção não é mostrar hotel. Fazer emoção não é só diretório. Fazer emoção é você identificar, né, o motivador de compra do cliente e tá todo momento encaixando o teu produto, né, com esse motivador. Mostrando como é a solução do motivador de compra dele, né? Não adianta você achar que fazer emoção é você entrar no diretório de Inter e vai ficar mostrando foto de quarto de hotel. Pô, é legal, é importante. O cliente está vendo, ele pode se emocionar, mas você tem que encaixar esse produto na necessidade dele e tocar naquela ferida dele. Às vezes o sonho do cara por exemplo, ir para a Europa, ou levar o filho na Disney, ou às vezes até conhecer um lugar do Nordeste, e você está querendo emocionar em cima de uma coisa que não tem nada a ver, que não emociona o cara, né? Então é muito importante que você entenda a necessidade, que você entenda o que move, o que motiva, né? O que o Megatron falava muito, né? O motivador de compra, e encaixar. E a emoção, ela vai durante toda a apresentação, né? Junto com o armário e junto com a razão, vai tudo no mesmo pacote, não tem um e depois outro, né? Tudo junto. E aproveitando então, galera, a Grace, ela perguntou aqui como encontrar o equilíbrio, né? Se tem alguma dica para encontrar o equilíbrio entre fazer a razão e a emoção. Se tem como encontrar equilíbrio, não, ao contrário, não é para buscar equilíbrio. Essa é como, ao contrário de buscar equilíbrio, é buscar máximo de emoção, máximo de razão. Eles não é um contra o outro. Não é tipo, não é um copo que vai encher e tem que dividir o líquido nos dois. Esse é o líquido de emoção, essa razão tem que caber os dois no copo. Não, são dois copos diferentes para encher. São dois ativadores de ação diferentes. Ativador de razão. Está comprovado por A mais B que a melhor solução de férias para a vida dele é ser proprietário das férias com o sistema. Essa é a razão. Ele está certo
comprovado por A mais B, sabe, eu resumo muito razão, A, financeiro, que é esse custo-benefício, e é tudo o que você falou, seu comportamento, né? A razão é, se você foi firme em cada resposta, em cada frase, foi sensato, explicou bem, pareceu alguém coerente, e os números batem, resolveu razão. Emoção, do início até o fim, empolgado, para cima, não deixa emoção para o diretório, é o gás lá em cima, a energia lá em cima, um grande evento, um grande dia, um grande momento, uma grande chance, uma oportunidade, um momento único, não é um contra o outro, é os dois lá em cima, é como quem fala, muito warm-up ou muito fechamento, não caceta, muitos dois, muito warm-up, muito fechamento. Muita razão, muita emoção. Muita razão, muita emoção. Se tem muita razão e pouca emoção, você vai sofrer com a razão. Se tem muita emoção e pouca razão, você vai sofrer com a razão. Os dois lá de cima. E uma coisa que eu costumo dizer... Peca no excesso. Peca no excesso. Já viu essa? Peca no excesso. Isso. Como equilibrar? Não equilibra. Peca no excesso. Pode falar aí, vou me calar. 10 minutos calado. Deixa eu voltar a concluir o raciocínio. Questão de percepção está relacionada ao escutar 80 e falar 20, porque você tem que escanear o casal. O consultor, na conversa, escutando o casal, ele vai saber quando é o momento dele fazer razão, quando é o momento dele fazer emoção. Dependendo de como vai o diálogo do casal. Às vezes está em um momento da venda que, eu acho que preciso fazer um pouquinho de emoção aqui, eu vou fazer. Eu acho que precisa agora de um pouquinho de razão, vou fazer. Então, não existe uma receita de bolo. É muito racional isso que você está fazendo. Não existe uma receita de bolo de tanto por cento de emoção, tanto por cento de razão. Você vai identificando a necessidade e vai fazendo no decorrer da apresentação, mantendo sempre a motivação do cara alta, né? Se você vir que está baixando, você sobe um. Está baixando outro, você vai lá e sobe. Você vai mantendo o nível. Mas você tem essa percepção. O timeshare, para mim, não é comercialização, vendas, marketing, relacionamento, não é uma coisa de que você possa tomar essa decisão de ficar monitorando. Está abaixo de emoção, vou subir a emoção. Está abaixo de razão, vou subir a razão. Não é por aí para mim. Para mim é uma coisa de disparar no início no máximo. Vou bater o máximo de emoção, vou bater o máximo de razão. Vou chegar nesse... Vou bater o máximo de warm-up, vou bater o máximo de fechamento, vou bater o máximo de pontos em comum, vou bater o máximo de ferida, vou bater o máximo de motivador de ação, de motivador de compra, sabe? Porque é muito difícil, Dixon, se você não está no seu iglu, no seu momento presente, no seu momento de concentração, é quase impossível, se está nesse nível, estar pensando em como está a razão, como está a emoção, como que vai ter nessa, você tem que estar focado totalmente no momento presente. E quando a pessoa começa a falar, não, agora eu vou fazer emoção, agora eu vou fazer razão. Claro, não dá certo assim. Aquela lógica, para mim a máxima é assim, estuda pra caralho, estuda neurolinguística, estuda neuromarketing, estuda os caras que você... Aí, chega na mesa e joga tudo fora. Deixa acontecer, flui. Deixa as coisas sair. O que saiu é que você já aprendeu. O que ainda não sai, precisa estudar mais. Deixa sair espontaneamente. Deixa as coisas fluir. Porque acontece. Sabe, tenho certeza, e você passou por isso, cara. Você é uma pessoa que eu me lembro, né? Você queria racionalizar a explicação que te dava e vai aplicar. Você não era um cara desse chato. O cara mais chato do timeshare é o cara que você dá uma orientação e ele não aplica. Esse cara é insuportável, sabe? Para saber, você que está recebendo orientação e não aplica, você é um chato do cara, né? Você era diferente disso. Você escutava, entendia, racionalizava, você era o cara que ia aplicar rigorosamente. Você era um cara que tinha boa cabeça para isso. Mas você queria aplicar tecnicamente, não tipo, sabe, deixa a informação cair em você, digere e faz ela surgir espontaneamente. E você mesmo lembra quando as coisas começaram a sair espontaneamente de você, né? Lembra que espontaneamente, tipo, já entendi isso, eu acabei de fazer aquilo que me explicaram que era para fazer, né? Eu estou entendendo aquilo que me explicaram. Então, essa é a minha recomendação. Se você quer ser muito, adivinhar o futuro, saber em que momento está a mesa, se está no momento de razão de emoção, cara, tem muito risco de você querendo fazer isso, estar pensando em algo que não é apresentação. E fazer algo que não é apresentação, não estar presente no momento da apresentação, tendencialmente vai fazer que você se distraia e dá menos certo na sua vida. Não, mas tem que ser natural, mas na minha opinião também tem que se policiar, porque às vezes a gente como consultor, como fechador, a gente cria vícios, e às vezes você está no vício, então você tem que ter a percepção, às vezes você está razão demais,
é o momento de você fazer um pouquinho de emoção. Às vezes você está empolgado demais, fazendo emoção demais, e aquilo não está entrando no cara que ele precisa de um pouco de razão. Então, na naturalidade, você conversando, você entendendo o cliente, né, isso vai sair natural. Você vai fazer emoção, você vai fazer razão, você vai dar aquilo que ele necessita para poder comprar o produto, né, encaixar o produto. Mas tem que conhecer, não tem como emocionar sem conhecer o cliente. Isso aí é um fato. E não só para o consultor, mas também para o fechador, né? Às vezes a gente fala muito do consultor, às vezes o fechador ele entra na mesa para falar de número, não faz um armário com o cliente, não busca entender o perfil. Às vezes o consultor ele não faz uma passagem de mesa ali para deixar o fechador ciente, né, do perfil daquele cliente, e aí ele acaba fazendo um fechamento muito mecânico, muito robótico. Então, é muito importante que se tenha esse trabalho em equipe, esse conhecimento para poder fazer aí o encaixe de produto da maneira certa, fazer a emoção da maneira certa. Eu acho que sim, que destrinchou bastante, já passamos dos 40 minutos, como sempre, passamos do nosso tempo limite. Tempo é ouro, né? Então vamos encerrar por aqui. Dixon, obrigado por seu tempo. Paulo, obrigado por seu tempo. Você que nos escuta, que nos acompanha. A gente sempre agradece que você compartilhe o conteúdo, que você dê like no conteúdo. Então, obrigado por isso. Bom trabalho, boas vendas, sucesso. Tchau!